Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Márcia Helena, professora de Geografia do sétimo ano da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, de Caratinga, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E de imediato já vou pedir a vocês que se inscrevam, né? Só lá, dá um cliquezinho lá, coisa rapidinho. Para vocês não é nada, mas para a gente é bastante. E vou pedir também que vocês, né, ativem aí os sininhos de notificações para vocês estarem recebendo os vídeos aí em primeira mão. Então, hoje nós estamos aqui para corrigir as atividades da semana 4 do PET 2 do sétimo ano de Geografia 2001, 2021. Aí eu voltando aí 20 anos atrás, né, pessoal? Então, nós vamos fazer a correção da semana 4, né, da semana passada, né, as atividades aí da semana 4 do PET volume 2. Então, vamos aí à primeira questão, né? Passou aí uma a mais, deixa eu voltar aqui, agora sim. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: apesar do Brasil ser um país populoso, e de apresentar uma população numerosa em termos absolutos, o Brasil é um país pouco povoado. Então vamos lembrar, o que é um país populoso? É um país que tem uma população absoluta muito grande, muito numerosa. O Brasil hoje, 2021, está aí na casa dos 214 milhões de habitantes. Mas, por outro lado, o Brasil não é um país povoado. Por quê? Quando a gente analisa o mapa, né, o que a gente está observando aí? Que esses mais de 200 milhões de habitantes estão distribuídos de forma irregular pelo território. Então, esses 200 milhões de habitantes, eles são poucos para o tamanho do território brasileiro. Por isso que o Brasil é um país pouco povoado. As áreas mais claras do mapa indicam o quê? Tem poucos habitantes. E as áreas mais escuras são as áreas que têm mais habitantes. Mesmo que fosse distribuído aí, né, esses 200, aproximadamente aí, né, 200 milhões de habitantes pelo território brasileiro, ainda sobraria espaço, né? Então, pediu para a gente, a partir desse mapa, né, marcar a resposta correta, tá? Então, a partir da análise do mapa, pode-se afirmar que, então, a afirmativa correta é a que está em destaque aí, a letra C. O litoral leste, leste é a direita. Olha a rosa dos ventos no mapa, o norte, sul, leste e oeste. Então, leste é a direita. Então, o litoral leste apresenta elevada densidade demográfica. Significa o quê? Que tem mais pessoas por quilômetro quadrado. Olha o que diz a legenda do mapa. Habitantes por quilômetro quadrado. As cores mais escuras, vamos pegar a última mais escura aí, ó, o vermelho mais forte da legenda, está me falando que nos lugares que tem essa cor, eu tenho mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E a cor mais clara, o amarelo mais claro, está me falando que tem o quê? Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, as maiores densidades demográficas estão a leste do nosso país, próximo do litoral. Por quê? Historicamente, o Brasil foi ocupado a partir do litoral, desde que os portugueses chegaram por aqui. Então vamos ver o que está errado na letra A. A população brasileira é bem distribuída pelo território. Não, não é bem distribuída. Tem lugares que têm mais pessoas e lugares que têm menos. Letra B. O norte e o centro-oeste são as regiões mais densamente povoadas. Não. Vamos pegar aí alguns estados da região norte. Amazonas,
Pará, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima. Então, todos esses estados fazem parte da região norte e eles estão com tons de amarelo mais claro, indicando um baixo adensamento populacional, uma baixa quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a B também está errada. A letra D. Os aspectos naturais da vegetação e do relevo contribuíram para a distribuição regular da população. Errado. Por quê? Porque esses aspectos naturais, por exemplo, a vegetação, vamos pegar a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica é um aspecto natural. Ela dificulta a ocupação humana. Tá? Então, os aspectos naturais aí, eles não contribuem para a distribuição regular, eles contribuem para a distribuição irregular. Beleza? Então, vamos a número 2. A número 2 está assim. Embora o Brasil seja colocado entre os países mais populosos do mundo, é o quinto mais populoso, né? Quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Então, o que é essa relação da população total com a área do país? É o que a gente chama de densidade demográfica. Como é que a densidade demográfica é calculada? Eu pego densidade demográfica, né, que é dada em habitantes por quilômetro quadrado. Como é que eu faço essa conta? Eu divido a população absoluta, dividir, né, pelo tamanho, pela área do país. Então, vamos pegar aí o caso do Brasil. Conforme eu disse, hoje, 2021, o Brasil tem aproximadamente essa quantidade de habitantes que está aí, 214 milhões 500 mil habitantes. Então, essa é a população absoluta do Brasil. Aí eu vou dividir essa população pela área, pelo tamanho do Brasil, que é de mais ou menos, pouco mais, né? Mas aí eu coloquei redondinho, 8 milhões de quilômetros quadrados. É um pouquinho mais só. Mas para ficar mais fácil a conta, eu fiz assim. Então, dividindo os 214 milhões e 500 mil habitantes, que é a população absoluta, pelo tamanho do Brasil, a nossa área, que é 8 milhões de quilômetros quadrados, eu vou ter um resultado de 24, né? 24, alguma coisa. Mas aí vamos deixar 24. Então, isso significa que, para cada quilômetro quadrado desse no Brasil, pode ser colocado 24 habitantes. Então, né, esse total dessa relação entre população absoluta, a gente chama de densidade demográfica. Beleza? Muito bem. Então, vamos aí à próxima, número 3. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, né, o que é o Censo Demográfico? É uma pesquisa que o IBGE faz a cada 10 anos. Essa pesquisa tem várias perguntas que algumas pessoas, né, que são contratadas passam nas casas, né, e perguntam quantas pessoas tem na casa, quantas são mulheres, quantos são homens, quantos são crianças, e mais outras perguntas aí diversas, né? Então, o censo demográfico é feito a cada 10 anos. O último que nós tivemos foi de 2010. Em 2020, o ano passado, não teve o censo. Por quê? Por causa da pandemia, né? Então, estava previsto para ser esse ano, mas ainda não foi realizado, tá? Então, de acordo com o último censo 2010, o Brasil tinha uma população absoluta de 190.755.799 pessoas. Hoje, já sabemos que são 214 milhões aproximadamente, totalizando 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso com o censo de 2010.
tá? Diante desses números, podemos concluir que o Brasil é densamente povoado? Não, já sabemos que a distribuição da população é irregular. Populoso? Sim. Por quê? Porque nós temos um grande número de habitantes. Letra C. Homogeneamente povoado? Não. Homogêneo significa o quê? Igual, semelhante, né? Então, o Brasil não é povoado. Nós temos áreas que estão vazias e outras com muitas pessoas. Letra D. Proporcionalmente adensado, quer dizer, é igual, né, à distribuição da população? Também não. Então, a única correta aí, de acordo com os números acima, é que o Brasil é um país populoso. Letra B de bola. Beleza? Muito bem. A próxima, número 4, diz o seguinte: o Brasil é um país com as maiores desigualdades sociais do mundo. Essas desigualdades manifestam-se nas diferenças de renda entre as pessoas e no acesso à moradia, serviços, água tratada, etc. Observe a charge a seguir. Aí nós temos uma charge que mostra nitidamente a diferença social, principalmente de moradia, né, entre um lugar aí. Aí tem uma criança, né, numa favela com um pai ao lado do barraco, e a criança diz assim para o pai: pai, eu quero morar naquele mundo. Aí ela aponta para os prédios. Por quê? Porque lá onde estão os prédios, tem tudo que eles não têm. Moradia decente, né? Água tratada, rede de esgoto, calçamento, coleta de lixo, né? E no lugar onde ele vive não tem nada disso. Aí a pergunta é: que aspectos das desigualdades sociais no Brasil estão representados na charge? Então, os aspectos são esses aí, ó. Ela mostra as diferenças econômicas entre os mais ricos e os mais pobres. Na imagem é possível observar as diferenças de acesso à moradia, né? Então a gente vê que é diferente, e aos serviços públicos, como água tratada, luz, coleta de lixo, calçamento, etc. Beleza? Muito bem. Então vamos à próxima, número 5, diz o seguinte: leia o trecho da notícia. Brasil, 16 de dezembro de 2020. Brasil é o 84º colocado no ranking do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O relatório de desenvolvimento humano de 2020, feito pela Organização das Nações Unidas, ONU, mostrou que o Brasil ocupa agora o 84º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é uma medida usada para comparar o desenvolvimento dos países, levando em conta alguns indicadores. Nós vimos na aula passada. Então, eles analisam a saúde, a educação e a renda, né, das pessoas que habitam aquele país. Quanto melhor for a saúde, quanto melhor for a educação e quanto melhor for a renda, melhor é a classificação no ranking do IDH. O Brasil melhorou bastante, né, com a questão da saúde, da educação, mas a renda é muito desigual ainda. E nós falamos que quando faz o cálculo, tá, o cálculo é feito de 0 a 1 para os 3 itens, né, e de forma igualitária. Então, somando os 3 itens, tá, tem-se o resultado do IDH. Então, o que acontece? Não adianta, às vezes, a saúde está bem, a educação está caminhando, mas a renda puxa para baixo. Então, o que acontece? O ranking do IDH brasileiro fica ruim, não é? Então, a pergunta foi:
Quais ações favorecem a melhoria do IDH em nosso país? Então, o que tem ajudado bastante, conforme eu falei para vocês, é a questão da saúde e da educação, né? Então, lá no PET de vocês, na semana número 4, tem uma parte lá do texto que responde essa pergunta, que é o que eu coloquei aí, ó. De acordo com o governo, no que se refere à saúde, o crescimento foi possível devido às políticas públicas voltadas para a redução da mortalidade infantil e prevenção de doenças. Quanto ao critério renda, os investimentos em programas sociais ajudaram a frear o crescimento da pobreza. Então, programas sociais nós vimos semana passada, né? Bolsa Família, tá? Bolsa Escola, né? O ProUni, né? Que ajuda as pessoas a ter uma renda, né? Para melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida. Tá? Na pandemia nós tivemos aí aquele programa social aí, né? Que as pessoas recebiam, né? Aquelas pessoas que estavam desempregadas, né? Recebiam aí uma ajuda, né? Um auxílio chamado auxílio emergencial do governo. Então, isso aí é programa social, beleza? Muito bem. Agora nós vamos à última, que é a número 6. Considere as imagens de diferentes atividades econômicas. Então, na imagem 1, eu tenho um professor, na imagem 2, eu tenho um operador de máquinas, e na imagem 3 eu tenho um balconista de uma farmácia, me parece aí na figura. Então, a partir da análise, podemos afirmar que as atividades econômicas apresentadas. Letra A. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia. Não. Vamos lembrar os setores da economia. Setor primário é aquele da agricultura, da pecuária, do extrativismo, típico de zona rural. Setor secundário é aquele, né, que emprega pessoas na indústria e na construção civil. E setor terciário é aquele que emprega pessoas ou aquele, né, que gera, né, emprego voltado para o comércio e para a prestação de serviços. Tá? Então, a imagem 1 e 2, elas são do setor terciário. O professor é o prestador de serviço, o balconista trabalha no comércio. Então, a letra A não é. Letra B. A imagem 3 representa o setor primário. Não, a imagem 3 representa o setor terciário. Letra C. A imagem 1 indica o setor primário, não indica o setor terciário. E as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário. Não. A 3 é do setor terciário, mas a 2 é do setor secundário, que é um operador de máquinas, né, de uma indústria. Então, a correta é a letra D. As imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário, correto, e a imagem 2 ao setor secundário, correto. Então, encerramos aí a nossa correção do PET número 2 da semana 4 de Geografia do 7º ano. Para vocês que vieram até aqui, muitíssimo obrigada. Coloca aí um joinha para nós, tá? Se inscrevam no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificações, ok? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.